quem tem que ter essa capacidade de converter o conhecimento em ação é a área de treinamento. É o profissional de treinamento. Porque ele olha e fala assim, por que eu estou aqui? Porque eu preciso garantir que todas as pessoas dentro da empresa saibam executar as tarefas que elas foram contratadas. Né? E a missão do cara de treinamento, da pessoa que trabalha com treinamento, é olhar e falar assim, o que ela precisa fazer? Qual é o processo? Isso aqui. E eu transformo isso no procedimento, na maneira como vai ser feito. Essa é a minha missão. Se o treinamento olha e fala assim, eu pego aquele conhecimento e leio para você, se eu estou passando conhecimento, então dá o livro pro cara ler. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Hoje o bate-papo ele é muito especial pra mim e com certeza vai ser especial pra você porque eu trouxe, sabe quem? O meu ex-chefe, Peterson Colli. É uma honra ter você aqui na sala da minha casa. É uma honra ter você no meu podcast. Eu já falei de você, eu já falei muito de você, tanto para amigos quanto para trabalhos que eu já fiz. O Peterson, para quem não sabe, ele é fundador da Ideale. A Ideale é uma empresa incrível para se trabalhar. É uma empresa voltada para treinamentos e educação corporativa, Sim. podemos dizer assim. Uhum. E a gente vai bater um papo aqui sobre métodos de treinamento, sobre comportamento, sobre educação corporativa. Não perde esse episódio, assiste até o final. Com certeza vai ser longo, porque esse cara aqui ele é uma enciclopédia. Ele é uma mistura de treinador com professor, com chefe, com paizão, com tudo. Vai por mim que você não vai se arrepender. Esse episódio com certeza vai ser muito maravilhoso. Tudo que tem da Ideale, tudo que tem o nosso livro, ele escreveu um livro agora sobre treinamento chamado Ação Vamos Treinar. Então, antes de tudo, já dá o like nesse vídeo, já manda pra todo mundo que você conhece e tudo que tem do Peterson vai estar aqui embaixo, certo? Certo. Bora bater um papo então. Bora. Então o papo de hoje, o estúdio tá sendo invadido por um Akita. Adorei. E o papo de hoje nós vamos falar sobre educação corporativa. Peterson, mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui. É uma honra receber você aqui em casa. É o papo de sempre, né? Eu que te agradeço, tá? Muito obrigado, né? Não, mas, cara, é muito legal estar aqui, né? Conversar sobre... A gente já fez um esquenta ali, já foi muito bem recebido. Tá? Muito bom. E não se preocupa com todo o arredor, o que importa é o conteúdo. Fechou. Por falar em conteúdo, eu queria muito que você falasse para o meu público sobre a importância do desenvolvimento profissional. Desenvolvimento é evolução. Né? Desde que a gente está na Terra, todos os dias a gente procura ser melhor do que o dia de ontem. Então, a gente está vivendo uma era das maiores transformações, das maiores ofertas de informações, né? E a gente evolui todos os dias. Né? Então, a gente pode afirmar que a gente está em constante evolução. Né? Para a gente estar fazendo isso aqui, a gente está num processo de desenvolvimento. Né? E quando a gente fala de desenvolvimento profissional, o que eu preciso fazer? Né? Se dentro da minha função, se dentro da minha tarefa, se dentro do meu dia a dia, eu preciso de desenvolvimento para entregar o resultado que eu faço, eu tenho que buscar esse desenvolvimento. Se aquilo que eu faço está atendendo o resultado, não necessariamente eu preciso buscar um desenvolvimento. Quando eu estou falando no sentido profissional, porque aí a gente mistura uma coisa, que aí eu vou falar muito questão de treinamento, eu sou um cara de treinamento. Né? Treinamento e desenvolvimento, eles levam ao mesmo resultado, que é o aprendizado. Tá? Porém, o treinamento ele tem um resultado a curto prazo. O treinamento, você vai ensinar alguém a executar uma determinada tarefa. Que aquela tarefa está dentro da sua função. Então você foi contratado para fazer alguma coisa. Todo mundo dentro das empresas, do porteiro ao presidente, é contratado para fazer alguma coisa. Aí você fala assim, mas o diretor, o presidente não executa, lógico, executa tarefas. Uma tomada de decisão é uma execução de tarefas. Delegar alguma coisa é uma execução de tarefas. Monitorar, liderar um time é uma execução de tarefas. E toda execução de tarefas ela tem uma sequência. Então, qualquer coisa que a gente faça na nossa vida é execução de tarefas. Por mais óbvio que seja, a gente nem pensa nisso, né? Às vezes é automático, né? Como cozinhar, como dirigir, como dormir, como respirar. Tudo isso é uma sequência de coisas que a gente tem que fazer. E o treinamento faz isso. Né? E aí o desenvolvimento é a melhora, contínua que você tem em cima disso, o esforço que você faz para fazer melhor do que... Mas tem algumas tarefas que não dá para você fazer melhor do que a outra. A gente estava falando, eu gosto muito de ter alguns exemplos assim, muito do nosso cotidiano. Né? Aí você fala assim, você imagina um frentista, né? Então ele vai lá e ele coloca combustível no seu carro. Né? Vai ter um limite do melhor colocação de combustível no carro. Seja como ele... aciona a máquina, como ele coloca o bocal dentro ali, a mangueira ali no bocal, como ele aperta, como ele limpa, como ele... Vai ter
ele vai chegar num nível que não tem mais onde melhorar essa tarefa. Então o treinamento ali não age mais. E aí você olha e fala assim, o que ele precisa desenvolver? Ele precisa desenvolver o quê? O desenvolvimento dentro das empresas, a gente só aplica ele quando eu vejo que fala assim, eu estou olhando para aquele frentista, ele tem um potencial, a atitude dele, o valor dele, o propósito dele. Poxa, eu acredito que ele tem ali um quê de liderança, eu acredito que eu consigo prepará-lo para que, num futuro, ele possa ser o gerente do posto. Aí você vai desenvolvendo, porque o desenvolvimento são resultados mais a médio e longo prazo, aí envolve mais educação, envolve mais formação. Então, treinamento a curto prazo, desenvolvimento a longo prazo. Tá? Então, todos nós, todos os dias, a gente está em constante desenvolvimento. Com certeza. Porque a gente quer ser melhor do que ontem. Deveria estar, pelo menos, né? Pessoalmente falando, a gente deveria se preocupar um pouquinho mais com isso também, né? Mas os impactos que o mundo externo, eles nos empurram, tá? Né? Então, por mais que você fale assim, eu não sou um cara da tecnologia. Cara, mas hoje para você operar o banco, você tem que saber a internet. E aí não foi você que foi buscar esse desenvolvimento, foi alguém que desenvolveu um aplicativo que você hoje tem que usar. Então hoje você é melhor digitalmente, tecnologicamente, do que você era 1, 2, 3 anos atrás, mesmo que você não foi buscar isso. Com certeza. O mundo externo te impacta, te empurra para isso. Né? Então são coisas que não dá para fugir, não tem como fugir. Né? Então isso que você falou, a introdução, não sou eu que faço. As coisas acabam acontecendo. O treinamento, sim. O treinamento é uma coisa que você pode impor, que é uma coisa que você pode e deve ser. Eu vejo que você fala assim, poxa, mas é uma palavra muito forte. Treinamento tem que ser obrigatório, porque o treinamento ensina a executar uma tarefa. Se você foi contratado para executar aquela tarefa, por que você não vai participar do treinamento? E aí quando você fala assim, a gente precisa criar maneiras para a gente engajar as pessoas a fazerem treinamento. Para. Não, e aquela coisa, né? O que eu mais vejo, ou assim, todas as empresas que eu passei tirando a sua, né? Era o seguinte, olha, esse aqui é o departamento, é o tour, né? Tem o tour, esse aqui é o departamento, oi pessoal, você fica lá com aquela cara de cu, olhando todo mundo, ai, bababá. Aí ninguém mostra com você no primeiro dia, nem no segundo dia. O primeiro dia é trágico. Aquele negócio. Aí, beleza, como que eu começo a trabalhar? Então essa daqui é a Ivone trabalha com a gente aqui há 900 anos, ela vai ensinar você o que você tem que fazer. E você senta do lado da Ivone, e se você fica ali por cima do ombro dela, igual um papagaio de pirata, olhando o que ela tá fazendo, sem entender porra nenhuma. E aos poucos ela vai te desmamando, ela vai passando você pro seu computador. Se ela quiser. Tem essa também, tem essa também. Graças a Deus, todas as empresas que eu passei até agora, as Ivones foram com a minha cara, entendeu? Até agora eu não passei por isso. E só que isso não é treinamento, né? Isso é uma observação, isso é um... sei lá. Isso é uma passagem de conhecimento. Tem o seu valor? Sim, desde que quem está recebendo conhecimento tem uma capacidade de converter este conhecimento em tarefa, em ação. Né? Então, nem todo mundo tem esse poder de conversão. Né? Isso exige técnica. Você está lendo para ele? Né? Então, quando você vai assistir um treinamento, que você vê lá os 400 slides de PowerPoint, e aí o cara começa a ler, fala assim, cara, por que eu estou aqui? Mandava o arquivo, eu lia. Né? E hoje a gente faz muito treinamento à distância, a gente ouve falar muito de e-learning, principalmente por causa da pandemia, e muitos são assim. Né? Então, quando você faz um treinamento, a primeira pergunta que você fala é o seguinte, você quer conhecimento ou você quer ação? Se você quer ação, é instrução de trabalho. É como você vai fazer. Você quer conhecimento? Então vamos contar história, vamos mostrar, você quer que não tenha conhecimento. Então, e o conhecimento muitas vezes é válido. Né? Então você tocou no assunto que é bem bacana, né? Que é o primeiro dia, né? No trampo. Né? Aliás, o primeiro dia da empresa não deveria ser no primeiro dia que você chega lá. É no primeiro dia em que você se seleciona para uma vaga, ou que você entra no portal. Hoje tem muito portal, né? Que você se inscreve lá, eu quero trabalhar aqui, trabalhe conosco. Né? Ali já deveria começar a integração. Né? Ali já deveria fazer, porque você sabe, né? Eu gosto muito da Disney, né? Sou um fã, um apaixonado pela Disney, e principalmente por alguns ensinamentos do Walt Disney. E lá na Ideale tem uns quadros, quando a gente entra, o primeiro quadro tem uma frase do Walt Disney que ele fala o seguinte: primeiro contrate uma atitude, depois ensine as técnicas. Né? Então, primeiro contrate uma atitude, depois ensine as técnicas. Primeiro contrate um sorriso, primeiro contrate uma atitude. Né? E o segundo quadro ele fala assim: eu consigo ensinar qualquer coisa a qualquer um, menos a sorrir. Porque sorrir é teu. Né? Então é muito difícil você ensinar. Às vezes tem até uma técnica, né? Uma vez a gente trabalhou e trabalha muito com a Samsung, né? Uma vez a gente recebeu um material da Coreia que ensinava como sorrir.
até onde o lábio esticava, qual era o ângulo, eu falei assim, uau, né? Mas aí eu acho que já é um pouco over, já é um pouco demais, né? Não, mas talvez... Sim, mas você tem uma técnica de como que você sorriu. Não, mas é aquela coisa, talvez faça sentido pra orientais que têm dificuldade de demonstrar a emoção. O brasileiro tem que ser assim, ó, vamos segurar um pouco a emoção. Só não gargalha, né? Não dá aquela gargalhada, aquela coisa ali no ponto de venda, né? Que o resto tá valendo. Né? Mas então, se você, e acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão do propósito, sobre a questão, né, do querer fazer. Se logo que você está entrando em contato com uma pessoa que quer trabalhar na empresa e você quer trabalhar naquela empresa, se não der match nos valores, no propósito, nem continua. Porque não adianta, senão daqui 3, 4 meses a gente está sentando para conversar e fala assim, então, você não tinha o perfil, não deu muito certo, você não atingiu a meta. Cara, tem muito mais a ver com valor do que provavelmente com execução de tarefa. Então, o olhar sobre o valor, o olhar sobre o propósito já tem que começar no recrutamento e seleção. É ali que começa a integração. Porque é ali que vai facilitar o teu primeiro dia da empresa. E tem aquele negócio o maior desafio do RH em relação à contratação, segundo fontes da minha cabeça, né? Segundo o que eu acho, deve ser justamente você filtrar o marketing, né? Para você realmente olhar atrás da máscara, porque todo mundo que entra lá na sua frente lá para fazer, né? Quantas pessoas você já selecionou de RH? Bastante. Muitas. Fala um defeito seu. Eu sou perfeccionista. Vai te fuder que você é perfeccionista. Você é um puta do mentiroso, isso que você é, né? Não tem esse negócio. E assim... porque hoje tem treinamento no YouTube de como você se porta dentro da entrevista. Eu já dei palestra sobre isso. Então... Eu já ensinei meia dúzia de jovem a meter o louco nas empresas, entendeu? Mas é aquela coisa. O RH, ele tem que ter uma parada humanizada, né, para aprender a lidar, a diferenciar o capital humano ali dentro, o comportamento, a entender o que é realmente comportamento, o que é índole, né, o que é comportamento, o que é caráter ali dentro, porque eu acredito que, por mais que você seja expert na parada de contratação, você pode estar lidando ali com gente que é ator, atriz, que é narcisista, que tá desesperado, ou que sabe muito bem manipular as palavras pra te convencer ali dentro, entendeu? E uma vez a carteira carimbada, ele vai passar pelo menos uns meses ali, isso se depois da história toda, ele não foi te meter um processinho trabalhista e bababá, Acontece. Faz parte do game, né? E que tipo de dica você pode dar pro pessoal do RH em específico, né, pra minimizar essas naturalidades, assim? Olha, não tem muito dica, né? Porque se tivesse, a maioria fazia, né? Então tem muito a ver também com, não só o feeling, né? Mas você tem aí alguns aspectos que existem até testes, né? Psicológicos que você faz, que você vai aprimorar. Mas não tem uma verdade absoluta, aquela coisa que fala assim, faça isso que vai dar certo. Né? A questão do propósito, a questão dos valores, ela é extremamente importante depois, né, para desempenhar a função, para desempenhar o cargo, ter um crescimento na empresa, a pessoa te entregar o resultado. Então, o que eu acredito demais? Na transparência. Né? Então, no processo de, você está sendo contratado, ou a vaga é para isso, e a vaga é para isso. Porque no primeiro momento, e isso acontece com a grande maioria das pessoas, né, tirando aquela que quer mudar de emprego para uma coisa melhor, uma coisa mais voltada para a carreira, para aquilo que ela quer fazer, para aquilo que ela estudou, mas tem um aspecto muito valorizado, que é a questão do salário, que é a questão do recebimento. Né? Então, muitas vezes chama a atenção a questão do salário, ou a necessidade que a pessoa tem do salário. Mas é importante ter a transparência, para falar exatamente aquilo que você estava comentando. Eu falo assim, a gente tem que ter um entendimento agora, porque senão daqui 3 meses, daqui 60 dias, a gente está conversando aqui para falar de resultado. E eu não quero isso, nem para você, nem para mim. Então eu não quero nem eu empacar a tua vida e nem você aqui olhar e falar assim, não trazer o resultado que a empresa precisa agora. Então, é ser extremamente transparente nessa troca, porque, Otávio, é uma troca. A pessoa vai trocar lá suas 8, 9, 10 horas diárias, né? Porque ela vai executar coisas dentro da firma, né? Em troca de um recebimento, em troca. É lógico que se esse recebimento também for dentro de um ambiente bacana, dentro de um ambiente feliz, dentro de um ambiente agradável, em que a pessoa se realize, lógico que é melhor. Porque senão, na boa, né, a pessoa pode estar ali e não necessariamente todo mundo é 100% feliz dentro do trabalho. Aliás, a gente não é 100% feliz da vida. É verdade, isso é verdade. Os momentos felizes são bem menores do que os momentos não tristes. Porque também os momentos tristes são poucos.
Ainda mais Mas a gente dá um momento flat. Ainda mais a gente acaba lidando com as pessoas do trabalho muito mais horas do que a gente acaba lidando com esposa, com filho, com pai, com mãe, não é verdade? Mas não significa que o momento que eu tô com o pai, com a mãe, com a esposa, com o filho, são momentos 100% felizes. É verdade. Não é. E claro. na empresa também não vai ser 100% momento feliz. Né? Então tem aqueles sábios, e são sábios mesmo, que falam assim, os momentos felizes são raros, são poucos. Aproveita. Né? E os momentos tristes também não são muitos. Né? Então saiba virar a página, saiba aproveitar daquele momento e transformar isso numa coisa legal. Também não quero aqui ficar falando, não, cara, a vida é assim. Uma vida boa é aquela que ela segue uma linha, só que essa linha olhada, né, com zoom, ela tem os altos e baixos, os altos e baixos. Ela não pode ser totalmente ladeira abaixo e também não pode ser nuvens acima também, né? O excesso de felicidade também é uma tristeza, na verdade, né? Como que a gente fala lá, não é nem um mundo de Alice, né? Fala assim, é um mundo de faz de conta, né? Essa expressão que a gente fala, tá no mundo de Alice, um mundo de faz de conta, né? E também não é um 100% depressão, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio. Então essas emoções de alegria, de tristeza, de raiva, de medo, isso aqui, fazem parte da nossa vida. Então, buscar o equilíbrio, buscar como que a gente controla isso, para mim é a melhor dica. Né? Então, o equilíbrio. Então, para a gente fazer, voltando para responder, para ter um processo bacana, né? A gente vai falar um pouquinho sobre processo. Todo processo tem técnica. Para eu executar a técnica, eu preciso ter uma coisa chamada competência. Competência é a aptidão que eu tenho para cumprir tarefa. Volta à tarefa. Tá. Tudo que a gente faz é cumprir tarefa. Então, o que o cara do RH faz? O que o cara do recrutamento e seleção faz? Executa tarefas. Desde publicar a vaga. Opa, publicar a vaga. Quem eu quero atingir? Desde da narrativa que eu vou colocar lá da vaga, já conta. A maneira como eu coloco, a maneira como eu falo do que são as competências, o que são os requisitos, né? Isso conta para eu atrair ou para eu buscar um candidato mais adequado aqui lá. Se eu coloco lá, eu preciso de um caixa, eu sou uma rede de supermercado, eu preciso de um caixa. Entre 20 e 25 anos, experiência disso. Ok, se eu estiver dentro desses parâmetros, você quer que eu não me candidato, né? Então, assim, você quer fazer parte de um time bacana? Você quer fazer parte, você quer ter oportunidade? Né? Nós somos uma empresa que está há 30 anos no mercado e fazendo isso, crescemos, né? Hoje nós temos pessoas que trabalham com a gente, que fizeram isso, e o grande propósito da gente fazer aqui não é vender produto, não é aqui, a gente ajuda a melhorar a vida das pessoas através daquilo que faz. Se você se identifica com isso, quer falar com a gente? Não é quer trabalhar com a gente, quer falar? Porque no primeiro momento que eu faço inicio um processo de recrutamento de seleção, não é sobre trabalho. É sobre troca. É isso aqui que eu tenho que oferecer, o que você tem para oferecer para mim? E aí vai. Então eu gosto da transparência, eu gosto dessa coisa de falar assim, cara, você falou uma coisa extremamente importante. Não tem separação. Eu trabalho, eu pessoa, não existe. Então quando eu estou contratando alguém para trabalhar comigo, eu estou contratando a pessoa. E essa pessoa, ela tem competências, que são aptidões para realizar tarefas as quais eu preciso para trabalhar na firma. Incluindo o próprio nome, né? Recursos humanos. Essas pessoas precisam ter recursos para ler seres humanos, para lidar com seres humanos, para treinar seres humanos, para contratar seres humanos. Não é verdade? Exatamente. E aí você vai ter determinadas situações, determinadas funções, determinadas tarefas que você vai fazer que demandam mais de relacionamento interpessoal. Então você fala assim, poxa, uma equipe de vendas, um vendedor que atua na rua, né? Então ele atende outras pessoas, né? Ele precisa ter algumas competências, o que a gente chama de algumas habilidades, diferentes daquele que vai trabalhar internamente, por exemplo, dentro da produção. Então cabe aí, é lógico, eu estou chovendo no molhado, né? Lógico que o RH faz isso, mas determinar quais são essas competências. Mas quando o RH faz isso muito bem, né? E não é só o RH, né? Quando a pessoa que tem que executar essas tarefas, ela faz muito bem, ela alimenta automaticamente o processo de integração, de onboarding, de treinamento. Né? Você fala assim, essa pessoa vai desempenhar esta tarefa dentro da empresa. Não necessariamente eu preciso contratar essa pessoa sabendo fazer isso. Vou te dar um exemplo, vamos voltar ao supermercado? Vamos imaginar que daqui 3 quarteirões aqui vai abrir um grande, como a gente fala hoje, atacarejo. E aí eles colocam lá, vamos abrir mês tal, tem vagas para isso, vagas para aquilo. Aí eles colocam lá o tal do caixa. O caixa eu preciso que ele tenha 3 anos de experiência, segundo grau completo. E aí eu me pergunto, onde eu aprendi a ser caixa na escola? Ser caixa, muitas vezes é uma coisa que você vai treinar a executar uma tarefa em 4, em 8, 16 horas. Você vai fazer isso. E a pessoa vai aprender a ser caixa, do jeito que você quer que ela seja. Então, muitas vezes, você vai contratar a pessoa pelo valor, pelo propósito.
De olhar para a pessoa e falar assim, essa pessoa tem um bom relacionamento interpessoal, então ela está ali no caixa, ela vai entender que o cliente está ali, é o momento em que ele está fazendo uma troca, que ele está deixando o dinheiro dele para trocar, então é importante que ela tenha esse aspecto, que ela tenha essa felicidade, que ela tenha esse sorriso, que ela consiga mostrar isso para o cliente, do que o aspecto simplesmente de passar um negocinho no código de barra, depois passar o cartão, de apertar o botão. Isso você treina. Essa técnica, essa tarefa você consegue treinar. O sorriso, nem sempre. Às vezes eu não consigo. Né? Então é função das empresas, é função, e ali é todo um ecossistema que trabalha. Desde quando eu determino quem eu preciso para trabalhar, quem vai executar esta tarefa. E aí descrever quais são as tarefas que essa pessoa faz, qual é o perfil, qual que são as competências, qual que é o chá, conhecimento, habilidade, atitude que essas pessoas têm que ter. Automaticamente, quando eu determino isso, eu já estou montando o meu programa de integração de onboard e minha lista de tarefas que eu vou ter que treinar. Então é um ecossistema que tem que funcionar em perfeita harmonia. E aí tem um aspecto, Otávio, que nos difere muito, né? Principalmente nós brasileiros, por exemplo, de uma escola americana de treinamento. Os Estados Unidos, eles investem muito em treinamento, cerca de 3, 4, 5 vezes mais do que o Brasil. A quantidade de horas, eu não gosto muito desse indicador, mas vamos colocar, a quantidade de horas que uma empresa americana treina seus funcionários é muito superior à do Brasil. Chega a ser quase 3 vezes, dependendo da profissão, dependendo do cargo. Só que o americano investe muito no início. Muitas vezes na primeira semana, nos primeiros 15 dias, né, na integração, no onboard. Isso traz uma diferença muito grande, porque quando ele sai do treinamento, ele já sai executando aquilo que ele foi contratado para executar com perfeição. Aqui a gente contrata e muitas vezes a gente vai fazer um treinamento. Eu falo assim, mas por que eu tenho que fazer esse treinamento com essa pessoa que já está 5 anos na empresa? Mudou o processo? Mudou a função? É uma tarefa nova? Não, ele não está atingindo os resultados. Ele não está atingindo, então, porque ele não está executando a tarefa que era para ele executar. E aquela coisa também, né? Existe uma cultura... Eu vivi isso, né? Na pele, né? Trabalhando na Ideale, porque é aquela coisa... Investe-se muito em marketing, investe-se muito na imagem, investe-se muito no produto, às vezes, né? Investe-se muito na embalagem do produto, investe-se muito. E quando precisa cortar algum gasto, a primeira coisa que eles cortam é treinamento. Exatamente. Primeira coisa que eles cortam é desenvolvimento profissional dentro de uma empresa. Entendeu? É mais fácil você mostrar para os outros a grandiosidade de fora para dentro do que desenvolver as habilidades pessoais da empresa de dentro para fora. Só que aí vamos lá, o que no final da corda, né, que tem sempre o pedaço da corda que estoura primeiro, o que realmente vai trazer o resultado é a excelência do trabalho de quem tá dentro, e muitas vezes o chefe ele não reconhece isso. Treinamento virou um gasto. Ele virou um gasto, Otávio, e muitas vezes a gente tem muita essa repercussão, porque ele não é feito da maneira como deveria ser feito. Então a gente tem muita... eu vejo isso, é o meu dia a dia. Eu só estou há 35 anos com isso, né? Então eu vejo hoje que o problema muitas vezes não é a verba, não é o orçamento de treinamento, é como você faz. Então hoje, quando às vezes eu escuto clientes, eu escuto empresas, né? E eu pergunto, quais são os seus indicadores de treinamento? Né? Quantas horas eu treinei, quantas pessoas participaram, o índice de engajamento na plataforma. Eu falo, isso. Cara, isso é uma informação. Né? O teu resultado de treinamento é muito além disso. Né? E não é fazer uma avaliação se ele aprendeu ou não aprendeu. Cara, se você faz um treinamento em que você precisa avaliar se ele aprendeu ou não, é porque você desenvolveu um conteúdo ruim. Né? Porque automaticamente, quando você desenvolve alguma coisa, você tem que ter a garantia que ele vai aprender. Senão a culpa é tua. Você não conseguir desenvolver alguma coisa que a pessoa aprendesse. A culpa é tua de treinamento. Você não pode trocar essa responsabilidade para o aluno. O aluno você tem que conhecer ele. Ele é funcionário da empresa. Então você tem que conhecer qual é o perfil, qual é a característica, quais são as necessidades que ele tem. E aí você desenvolve um material, um programa, um treinamento para que você atenda a essas necessidades que ele tem. Ele aprender é condição. Não existe outra. Aí fala assim, eu vou fazer uma avaliação, se ele tirar 7 ele passa. Não pode. A nota tem que ser 10. Porque se eu coloquei uma avaliação que ele tem que saber aquilo lá, ele não sabe uma parte, significa que aquela parte que ele não sabe, ele não vai atender meu cliente, não vai produzir da maneira correta. Então a nota tem que ser 10. O que você falou pro seu filho lá, pro Pedro? Conta aquela história lá. Essa é clássica, né? O Pedro Henrique, meu filho, ele tem hoje 25 anos e ele é veterinário. E no primeiro ano de faculdade, né, primeira prova, né, ele estava lá todo entusiasmado, né, quando chegou em casa, né, aí eu abri a porta, ele estava lá sentado no sofá, né, e aí ele chacoalhou a folha da prova assim para mim. Tá tudo bem? Tá indo bem? Ótimo. Eu te pergunto. Não, para mim tá bom.
Eu falo pra caramba. Eu tô tentando cavar uns cortes bons aí. Vambora. Da onde eu tava? O Pedro tava sentado no sofá. O Pedro tava sentado no sofá, né? E eu cheguei, abri a porta e ele começou a chacoalhar a primeira prova que ele fez na faculdade, né? E ele todo orgulhoso, chacoalhando a prova, né? Aí eu falei assim, o que foi? Aí ele mostrou a prova pra mim, ele tinha tirado 8,5, né? Aí eu olhei assim pra ele e falei assim, tá bom? Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, não tá bom? Eu falei assim, 15 cachorros vão morrer. Cara, Otávio, isso virou meme da família. Tá motivando bastante você, viu? Parabéns. Isso aí. Isso é um meme da família até hoje. Imagina a cara qualquer dele. coisa que acontece, o meu filho menor, a minha esposa, que aquele outro fala assim, qualquer coisa, às vezes você quer aquilo, 15 cachorros vão morrer. Então aquilo foi uma porrada tão grande que eu dei nele, né? E eu não me arrependo. Porque aí, no exato momento que eu falei aquilo pra ele, eu falei o seguinte, a profissão que você tá escolhendo, que você escolheu, você não pode errar. Porque você mexe com vida. Se eu errar naquilo que eu faço como treinamento... Por falar em cachorro... Você se identificou, é isso? Você não pode errar. Quando eu estou desenvolvendo um conteúdo de treinamento, se eu errar, o meu revisor ortográfico vai me ajudar. Eu mandei para o cliente, eu tomo um puxão de orelha, o cara fala assim, pô, você escreveu a palavra errada. Né? Eu vou lá e eu corrijo. Mas você, na tua profissão, você não pode errar. Não tem como. Né? Eu falei assim, o que você tem que fazer automaticamente? Quando você faz uma prova, que você faz uma avaliação, você não tirou a nota, automaticamente você tem que fazer o seguinte, o que eu errei? E procura entender aquilo lá. Quando você faz isso, aquilo que você errou vai ser tão mais forte daquilo que você acertou, você nunca vai esquecer. Então aquilo que você errou é importante, por que ele é importante? Senão o professor não tinha colocado aquela avaliação, aquela questão. Aí a gente fala assim, meu professor colocou isso aqui, cara, não importa. Isso importa para você. Né? Então, e aí começa a ter a questão do propósito, tem a questão por que eu faço isso. Né? Então, muitos alunos se queixam, falam o seguinte, cara, por que eu tenho que fazer prova? Qual é a prova? E aí, Otávio, eu tô com hoje uma ideia muito fixa na minha cabeça. Né? Eu venho falando muito disso, isso começa a fazer, ter uma sintonia muito grande com o meu posicionamento, que é a questão da execução de tarefas. Né? Então eu falo muito isso. Né? E aí eu transformo a execução em realização, porque a palavra realização ela é mais legal que a palavra execução. Na execução você vai executar, mas a realização é quando você faz aquela tarefa, cara. Né? E aí existem pessoas que quando executam e realizam uma tarefa com perfeição, né, traz uma satisfação pessoal absurda. Né? Você lembra alguma vez, você já tirou 10 em alguma prova? Já, de educação física, desenho, artes... Mas você tirou. Não, história era bom, já tirei vários 10 em história, vários 10. Quando você terminou de fazer a prova, né, você já tinha certeza que você tinha tirado 10. Porque, cara, na hora que você foi desenvolvendo, você foi fazendo, cara, foi. Né? Dificilmente você tira um 10 na sorte, no chute. Às vezes você tira um 8,5, você tira um 7 e fala assim, cara, é pra tirar 4. Não sei onde arrumei um 7. Eu colei bem ele olhando do lado. Não sei onde arrumei um 7 aqui. Mas geralmente, quando você tira um 10, aquilo é fruto do teu esforço. Aquilo é fruto da tua dedicação, do teu estudo. E aí, quando você recebe a prova corrigida, aquilo te traz uma satisfação. Você começa a olhar pro lado assim e fala assim, aí, ó. Né? Aquilo faz bem para você. Então, eu quero imaginar sim este movimento que a gente pode criar através de como que a gente pode fazer um treinamento diferente, um treinamento bem feito, com técnica, que este treinamento vai entregar para a pessoa uma satisfação. Sabe aquela satisfação? Falar assim, cara, eu fui contratado para fazer isso que eu faço muito bem. Voltando ao caixa, né? Você imagina que quando o cliente passa e fala assim, um bom dia para você, fui muito bem atendido, continue assim. Pô, a pessoa olha e fala assim, uau, que legal. É bacana. E a Disney traz muito isso, né? Muito os magical moments, ou tudo. Eu tava num... Tem 2 podcasts, depois eu te mando. Tem um podcast do Achismos com o Ben Ludmer, se eu não me engano, que ele trabalhou na Disney por 5 anos, alguma coisa, dentro do parque. Então ali ele conta todos os bastidores, né? Como que o Mickey... o que o cara que veste o Mickey precisa saber, quais são os sinais. São as curiosidades, são os bastidores da Disney. Eu vou te mandar, você vai adorar. E
E tem vários agora cortes do TikTok e tal, que eles contam curiosidades sobre as coisas, né? Então, a própria coloração das latas de lixo é pensada, a inclinação daquela rampinha indo pro Magic Kingdom é pensada, a distância de uma lixeira para outra é pensada, e você vira e fala assim, tá, mas o que trouxe essas pessoas, o que fez essa corporação, o que fez essa corporação se preocupar com esses detalhes? Aí a resposta é estatística. Então vamos lá. Se você colocar uma lixeira numa distância maior que não sei o quê, vai começar a ter papel no lixo, vai começar a ter papel fora do lixo, vai começar a ter papel no chão, e por aí vai. E como que você coloca em prática todo esse estudo que foi feito ali através de treinamento? Exatamente. Aí a gente vê, por exemplo, tudo bem, né? Estados Unidos, país de primeiro mundo, tal, e a gente volta aqui para nossa realidade do Brasil. Então a gente vê a própria. E eu posso falar porque eu fiz 7 meses de high school lá nos Estados Unidos. Eu morei na Alasca, você sabe, né? Aí eu consegui ver ali a diferença do que é estudado nas escolas e eu consigo traçar um parâmetro daquilo que é estudado aqui, beleza. O que eu vejo é que aqui no Brasil a gente estuda um monte de coisa, pra quê? Pra passar no vestibular. Isso daí nós temos uma herança da industrialização, nós temos uma herança de que vai muito mais para a parte prática e não explora tanto a parte intelectual. Tanto é que, dependendo da aula de história que você for, hoje eu não sei, mas na minha época era assim, dependendo da aula de história que você fosse, dependendo da pergunta que você fizesse para o professor, você já ia se ferrar ali, porque tinha, né? Por trás tinha um viés muito grande. Principalmente se você estudou escola religiosa. Por que você está me perguntando isso? Principalmente se você, ainda mais se você estudou numa... Você pode falar comigo depois da aula? Na metodista, por acaso, assim, uma escola, né? Adoro a metodista, mas estudei no colégio lá, então tinha coisas ali que você não podia muito perguntar ali, sabe? Aí o que eu vejo? Nos Estados Unidos, eles estudam finanças, né? Eles chamam de... não vou lembrar. Educação financeira. Sim. Só que tem um outro nome lá. Educação financeira. A aula de esportes é diferente da aula de educação física. Com certeza. A educação... O próprio ambiente, a própria estrutura das escolas é preparada. A aula de educação física, ela te ensina a importância de você se exercitar, como você se exercitar em casa, como você... Pro seu desenvolvimento pessoal. A aula de esportes é diferente. Então ali você E era a aula que eu mais gostava, porque ali você faz, sei lá, 1 mês de cada esporte. E ali você é incentivado a continuar naquele esporte. Então, sei lá, eu gostava de basquete. Engraçado que eu era, né, brasileiro lá, eu jogava basquete. Porque eu, pra jogar bola, meu Deus do céu, não serve pra nada. Só que no basquete eu gostava. Eu jogava basquete. Conseguia se enturmar. Conseguia. E eu sou alto também, então tá tudo certo, né? E eu vejo que todo o sistema de educação americano, por mais raso que ele seja em determinadas coisas que a gente julga importante, eu chegava lá e falava assim, a galera, sei lá, eu nem lembro, tá? A galera estudando fração no 3º ano. Fração? A galera estudando raiz quadrada no 2º ano, no 3º ano. Raiz quadrada? Cadê a trigonometria? Não vai usar essa porra pra nunca. Entendeu? Agora a fração você usa. Entendeu? Então, assim, o brasileiro que vai para os Estados Unidos, especificamente, ele vai olhar para o sistema de ensino e vai falar, isso aqui é raso. Sim. Eu estudei isso aqui na 7ª série. Eu estudei isso aqui na 8ª série. Tanto é que a maior deficiência da educação nos Estados Unidos é geografia e história. Eles acham que a capital do Brasil é Buenos Aires e por aí vai. E é daí pra baixo, Eles estudam eles, né? Eles estudam eles, entendeu? Aquele negócio, por mais... Aí vai a opinião sua, tá? Por mais nacionalista... democrático, que seja lá o que for, mas é o seguinte, eles voltam, o estudo deles é voltado para o desenvolvimento pessoal daquela pessoa, coerente às responsabilidades, tarefas, os duties em relação àquele país. E a gente estuda para passar no vestibular. Aí a gente passa no vestibular. Olha a minha história. 17 anos fui fazer intercâmbio no Alasca. Adorei viajar. Meu pai me deu uma grana. Eu voltei com grande parte dessa grana, porque lá você não tem nem como gastar dinheiro no Alasca. Entendeu? Você não tem nem como gastar dinheiro no parque, não tem. Tem geladeira lá? É, a janela do lado de fora. Aí eu voltei, quero viajar, vou fazer turismo. Turismo, bicho. Que faculdade de merda. Desculpa, é uma faculdade de merda. É um curso de administração. Se tivesse assim, ó, a administração com foco em turismo, seria mais justo. Melhor. Agora, porque você se forma em turismo, na faculdade de turismo, você não pode exercer a profissão de guia. Você tem que fazer um outro curso. É mesmo? Eu fiz 4 anos de turismo e assim...
Ah, não é que eu tô falando mal do curso, é que o curso, ele poderia ser de 2 anos, tanto é que tem a faculdade de turismo, prática tem a faculdade de turismo e tem o curso técnico de turismo de 2 anos que ensina a mesma merda que parece na faculdade. Tipo, você tem aula de placa, sabe? Você tem... E a aula de geografia e história, que era algo realmente importante, não tem tanto peso dentro da faculdade. Então você sai lá assim, ó. Porque hoje, pra você trabalhar numa agência de turismo, que também não é o sonho de ninguém, desculpa aí, ninguém... Nossa, o meu sonho é trabalhar numa agência. Não é. Não é. Só que pra você trabalhar numa agência, você não precisa fazer faculdade de turismo, entendeu? Por isso que eu falo que... Por isso que eu tenho esse posicionamento do curso de turismo. Então, e outra, olha a minha cabeça. Eu tinha acabado de chegar de uma puta experiência lá fora, adorei viajar, vou fazer turismo. Isso daí devia ser, sabe, aquele... antigamente mas tinha... é uma chavinha que ligou, né? Sim, mas antigamente tinha aquele negócio do teste vocacional, sabe? O teste vocacional e tal. E engraçado que cada teste vocacional que eu fiz, se eu fizesse 10, davam 10 resultados diferentes. Mas aí nós estamos falando lá na época de Guaraná com rolha também, hoje deve ser mais moderno. E o que eu queria te falar, as pessoas quando chegam nas empresas, elas não foram preparadas para trabalhar ali, né? Então, claro, tirando veterinária, tirando medicina, tirando engenharia, entendeu? Tirando algo assim, olha, você não consegue, você não... Imagina se o médico for aprender a medicina na frente do paciente, ele seria um tipo... A medicina talvez ele não vai aprender, mas ele tem que aprender o sistema, ele tem que aprender o processo do hospital, ele tem algumas coisas que são importantes. Até aprender aonde ele estaciona o carro. Mas é aquela coisa, né? Voltamos a falar sobre relações públicas. Você vai aprender trabalhando com relações públicas. Se é administração, você vai trabalhar trabalhando finanças, economia, seja lá o que for. Aí o que eu vejo é o seguinte: a pessoa ela chega muito crua na empresa e a empresa não aproveita esse cru da pessoa. E muitas vezes ela dá chance para quem já tem mais experiência naquela área. Em outras palavras, eles querem viciados ali. E o que na realidade, às vezes ele quer uma pessoa pronta. E às vezes a empresa tem essa falsa impressão que você contratando uma pessoa extremamente competente naquela função, ela vai te trazer um resultado imediato. Pode acontecer? Pode acontecer. A pergunta que eu ia te fazer era exatamente essa. Pode acontecer. Um time de futebol. Tinha um centroavante muito bom, né? Mas aí o cara foi vendido, se machucou, né? E ela tem aquela necessidade. Aí ela olha pro banco de reserva e fala assim, poxa, o que eu tenho aqui é um menino que veio da base. Ele ainda não tá totalmente pronto, então eu vou pro mercado contratar alguém que venha resolver meu problema, né? Que ele vem aqui, um cara que, quando a gente fala muito, eu gosto muito de futebol, né? É o cara que já vem, põe a camisa, já entra e já joga, né? E já vai resolver. Pode acontecer? Pode. Mas a gente vê que em muitas situações, mesmo esse cara que você contrata, que é um fora de série, o cara que tem uma competência, uma história, uma experiência, muitas vezes ele precisa de um período de adaptação. Porque ele era muito bom no outro time que ele jogava, que tinha outros companheiros, que tinha um outro esquema tático, que tinha um outro... A pressão da torcida era diferente. Ali ele tinha um determinado rendimento. Não significa que aqui ele vai ter o mesmo rendimento. Ele vai apresentar o mesmo resultado. Porque isso precisa de um tempo de adaptação. Às vezes não, às vezes o cara já chega jogando. Então muitas vezes a empresa contrata um presidente, um diretor, às vezes imaginando que ele já vai trazer resultado no outro dia. E às vezes não. Às vezes esta função, ele leva mais tempo para entregar um resultado do que uma função operacional. Uma função operacional, às vezes eu contrato um ferramenteiro. Então o ferramenteiro vai trabalhar em determinado tipo de torno. Então é a marca do torno, é o tipo de peça. Pela experiência dele, ele já trabalhou com aquele torno, já fez aquele tipo de peça. Muito provavelmente, em pouquíssimo tempo, ele já está entregando o resultado que a empresa precisa, porque ele tem uma capacidade técnica de executar a tarefa que ele foi contratado muito forte. Se essa execução de tarefa ela for muito diferente do nosso dia a dia, ele tem que aprender ou ele tem que se adaptar. Você falou uma coisa muito importante dos Estados Unidos. Eu sou um fã, um obcecado pela escola americana de treinamento, né? E quando você fala de Disney, a gente traz muito isso. Mas quando você falou da questão dos esportes nas escolas americanas, é ali que você aperta o botãozinho e você liga o modo competitivo. Então, o americano já começa a ser competitivo com 1 ano de idade, com 2 anos de idade. Isso tem os ônus e tem os bônus também, né? Certeza. Eu acho que tem muito mais bônus do que... né? A criança, ela já ali no próprio ambiente familiar, eles gostam muito, né? O americano gosta muito de jogo de tabuleiro, jogo de esporte. Então ele tá na casa dele, daqui a um momento, vamos jogar dardo. Já virou competição. Quem vai ganhar, quem não vai perder, isso aqui, aquilo outro, eles apostam, né? Vamos jogar ali.
quer ganhar, o americano, na segunda-feira, ele torce para um time de beisebol, na quarta ele torce para o piloto da NASCAR, na quinta-feira tem o time de basquete, na sexta tem o time de hóquei. Todo dia tem um esporte. O cara tem um ídolo. No golfe, o cara tem um ídolo. Porque o modo competitivo do americano é muito forte. E quando você tem esse modo competitivo, automaticamente você vai buscando essa evolução, esse desenvolvimento que a gente estava falando, e você vai buscando em você ser melhor do que você foi ontem. Então, quando você pega e fala assim, por que o americano é o que é? Cara, porque ele é extremamente competitivo com ele mesmo. E digo mais, né? Não existe, ou se existe, eu não sei, né? A parada da universidade americana, ela é grande parte para você entrar ali, para você ter bolsa, é em cima do esporte. O esporte universitário, a liga de esporte universitário nos Estados Unidos é o que... É o seu passaporte de entrada pra faculdade. E é engraçado que, assim, a gente aqui no Brasil, não falando mal de nenhuma faculdade de forma alguma, mas assim, aqui você pagou e entrou. Você tá passando na porta da faculdade e diz, ai, caiu o RG aqui, pum, matriculado, pagou o boleto, passou. E é difícil você ver um americano, assim, eu convivi, sabe? Poucos deles, muitos deles queriam entrar pra Força Aérea, pro Exército, pra Marinha, ali, e eu vou te falar, entre os três, a Força Aérea é o top. Tanto dos filmes do Top Gun, tem muito adolescente, tem muito jovem ali que quer servir, principalmente ou o Exército ou a Força Aérea, né? Talvez, não sei, não tenho uma teoria sobre isso, mas a Força Aérea é o top deles, assim, sabe? E esse incentivo ao esporte nos Estados Unidos, fazendo uma alusão ao treinamento, é como se ele já tivesse a vida inteira esperando por aquilo ali. Então, é um puta de um orgulho pra família ter um filho na faculdade. Só que é muito caro. Qual que é a forma dele estudar de graça? Esporte. Uma das formas é o esporte. Aí a gente vê o resultado disso nas Olimpíadas. E aí você traz o orgulho, aí você traz o propósito, aí você traz os valores, né? Por isso que a gente tem grandes marcas, né, que são sinônimos de sucesso. Então, McDonald's, Apple, as grandes marcas americanas, Disney, são marcas que são sinônimos de sucesso. E o americano incorpora aquilo. Melhor falar assim, o sucesso é importante, eu valorizo o sucesso. Por isso que os americanos cultuam os esportistas, os militares e algumas, às vezes até outros profissionais de outra, como heróis. Eles valorizam isso. E a gente, às vezes, não tem muito essa característica, né? É um ou outro que a gente trata como herói. Às vezes, a gente até fala assim, não foi tudo isso. Às vezes, a gente fala com um Pelé, a gente fala assim, mas não foi tudo isso. Cara, como não foi? O mundo inteiro fala, né? Tem um aspecto, Otávio, que aí eu, como um cara de treinamento, é um movimento que a gente tem que começar. Tem uma expressão, né? Tem uma coisa que nós brasileiros, e muitas vezes a gente batia no peito, às vezes a gente bate no peito, às vezes a gente fala isso com muito orgulho. Vai falar assim, brasileiro não lê manual. Eu não leio. Olha e fala assim, pô, mas isso é legal? A gente se orgulha de coisa ruim, né? Aí você começa a refletir e fala assim, cara, isso significa que eu não adquiri o conhecimento para executar a tarefa, que o produto que eu comprei... Ok, ler o manual de um liquidificador, eu também acho importante, eu leio, tá? Com qualquer produto que eu vou lá e leio. Mas de um aparelho hoje, por exemplo, como um smartphone, como uma TV smart, cara, às vezes aí você vai comprar um produto, às vezes é um produto caro, você não lê o manual, né? Aí você vai usar 20%. Isso 30%. Aqui, isso aqui, é a coisa mais ridícula que tem. Porque cada vez mais você paga mais caro, porque essa jossa aqui, e essa bênção na nossa vida aqui, tem cada vez mais coisa. Sim. Tem coisa que tem aqui que eu nem sabia que existia. Eu perdi meu cartão. Deve atenção, é uma merda, né? Perdi o cartão. Minha namorada falou assim, por que você não coloca um cartão online? Falei, eu já tenho, pra fazer compra online no Mercado Livre. Sim. Ela, não, besta. Aqui, deixa eu adaptar. Você tem um negócio chamado NFC aqui, sabe o que é isso? Não sei, é o seguinte, você vai arrastar isso aqui pra cima e vai aparecer o seu cartão aqui, Aí você vai colocar sua carinha aqui e vai fazer assim, chama o Samsung Wallet. Aí E se você tiver o smartwatch, você vai só encostar o relógio. Eu não sabia de nada disso. Aí, não, eu quero o celular mais top. Por que você quer o celular mais top se você não sabe nem... Pergunta se eu fui atrás de ver essa. Não foi nada. Entendeu? A gente reclama... Vamos falar a verdade. O brasileiro, ele é muito mal acostumado com muita coisa.
né? A gente tem políticas à parte, né? Mas a gente tem um potencial para ser um puta de um país. Sim. Qualquer semente que você enterra em qualquer terra que ele nasce, a gente tem uma capacidade turística muito absurda. Nós temos um povo do bem, aqui a gente não tem vulcão, não tem... né? Mas assim, o que acontece que a gente não consegue olhar com olhos de dono para o nosso próprio país, assim, sabe? A gente acha que a gente tá pronto. A gente acha que a gente já nasceu pronto. A gente acha que a gente vai resolver qualquer coisa. E não é assim. Não é assim. Se a gente não colocar definitivamente no nosso dia a dia de que a gente precisa aprender, que a gente precisa evoluir, talvez uma velocidade muito maior do que o restante do planeta, a gente vai ser, novamente, a gente vai ser conduzido a ser terceiro, a ser quarto, a ser quinto mundo. Então, a gente tem que ter a consciência que a gente vai ter que estudar mais, que a gente vai ter que se dedicar mais, que a gente vai ter que ter mais disciplina, que a gente vai fazer isso. Então, quando você falou, porque a primeira coisa que se corta é treinamento, é verdade mesmo. A gente teve isso na pandemia, treinamento corta. Mas eu sou favorável de que precisa ter a promoção, precisa ter a loja bonita, tudo isso precisa. Tudo isso é importante. Tá? E quando tem que ter apertar o cinto para fazer uma coisa, que seja proporcional. Você não pode simplesmente tirar um em relação ao outro. Em determinadas situações, é lógico que você vai ter que investir em alguma coisa a mais. O teu produto está ficando defasado em relação ao produto do mercado. É aquele negócio do cobertor curto, né? Exatamente, não dá, né? Aí você fala assim, poxa, eu preciso ter o meu produto tem que ter melhor, ele tem que melhorar. Para isso eu vou ter que ter um investimento na minha linha de produção. É lógico que a tua carga de investimento vai ser maior na linha de produção do que, de repente, no marketing. Porque o teu produto tem que melhorar. Primeiro eu melhoro o produto, depois eu vou divulgar ele. Não vou divulgar um produto que é ruim. Pode até ser que eu tenha um momento, um pico de venda, mas depois ele não se estabelece. E aí vai atacar muito mais a marca do que tinha. Mas tem que ser proporcional. E hoje a questão de treinamento ela tem que ser vista de uma maneira extremamente diferente do que ela tem visto. Um exemplo, Otávio, você estava falando da formação de turismo. O turismo ainda tem uma formação. A área de treinamento não tem. Não tem faculdade de treinamento. Então a pessoa entra para a área de treinamento, começa a exercer a função de treinamento sem ter estudado. Ela estudou psicologia, administração, pedagogia, seja lá o que for, engenharia, seja lá o que for, e ela caiu dentro de treinamento. E aí ela começa a adotar, a assumir metodologias, ou quando não, às vezes nem usa metodologias, achando que aquilo que ela sabe vai fazer com que a outra pessoa aprenda. Não é assim. Tem técnica, tem maneiras de se fazer. E hoje a gente precisa ser extremamente claro, e eu estou sendo extremamente provocativo para mostrar isso. Sabe? Isso é sério. Você tem que fazer treinamento de uma maneira profissional. Não é simplesmente você fazer uma passagem de conteúdo, uma passagem de conhecimento. Não vai te levar a nada. Se você não transformar esse conhecimento em ação, não adiantou nada. E esse poder de conversão, quem tem que fazer é a área de treinamento. É a mesma coisa que você passar no médico, ele te dá um remédio, você compra o remédio, tá aqui, ó. Não sei quando que eu tomo, não sei como que eu tomo, não vai resolver nada. E o que eu vejo em relação ao treinamento... da automedicação. Porque o médico não fez o trabalho dele. Esse pessoal que se automedica também, né? Vulgo Otávio. E o que eu vejo é o seguinte, né? O treinamento, ele é um braço da RH. Certo? Na maioria das empresas. Sim, na maioria das empresas 99% das empresas, o treinamento ele é um braço do RH. Então, só que olha a quantidade de coisa que o RH tem que fazer. Tem que cuidar de tudo. De contratação, de folha de pagamento. Folha de pagamento não, né? Folha de pagamento é o departamento. Faz também. A maioria faz. Enfim, ele tem que prezar pela harmonia da empresa, ele tem que prezar pelo desenvolvimento pessoal, ele tem que prezar pela saúde mental, ele tem que prezar por demissão e contratação. E além disso, o treinamento. Então é como se o treinamento ele fosse... aí chegar aqui, você dá um rolê com a pessoa aqui, né? Então, só que a hora que o empresário perceber, e aí o funcionário também, né? Porque o tema do podcast, ele é desenvolvimento profissional, só que vai você empregado sentar na sua cadeira e fazer só aquilo que você é mandado, você vai ficar naquele cargo pra sempre, até você se desmotivar, até você ser mandado embora, e blá, 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 blá. Mas tudo bem, Otávio, pode acontecer. A gente tem que... isso é uma coisa que eu tenho falado com muitas pessoas. Tá? A pessoa é contratada para exercer uma coisa. E aí eu acho que eu tenho que desenvolvê-la. A primeira coisa que tem que acontecer... Você como empresário ou você como... Eu como empresário, eu como funcionário? Diretor de RH... Você como empresa, eu acho que você tem que se desenvolver. Cara, é uma troca. Primeira coisa, tem que ter o respeito. Não necessariamente você quer se desenvolver. Tudo bem. Né? Então a pessoa entrou na empresa para ser qualquer coisa. Vamos imaginar, qualquer função. Tá? E a pessoa entrou ali. E ela está executando, entregando a tarefa
que foi pedido para ela. Tá ótimo. Se a pessoa tá feliz, né? Porque como que você mede a felicidade? Como que você mede o sucesso? Ah, é com aquilo que você ganha? Não! Isso é de cada um. Então a pessoa ela pode fazer uma tarefa extremamente simples e ser extremamente feliz. Então, a gente não tem o direito de decidir pelo desenvolvimento das outras pessoas. Se a empresa precisa de alguém que vai exercer alguma coisa ali, pô, por que você não pergunta? Por que você não avalia? Não cabe a empresa escolher e falar assim, você é o cara escolhido que vai fazer isso aqui. Se você quiser, se você tiver afim, ótimo, cruzou. Agora, imagina que você não quer. Não é isso que você quer. Você está feliz onde você estava. E por que você tem que ser? Por que você tem que se desenvolver? Não tem aquela história do... É respeitar. Foi você que me contou aquele negócio da empilhadeira. Você lembra? Você não vai lembrar, faz um tempo atrás. Como é que é? Tem um excelente operador de empilhadeira. E o cara tá lá, ele é o melhor operador de empilhadeira, tá? E o cara tá lá há muito tempo, aí surge uma vaga de supervisão de operador de empilhadeira. Aí o chefe fala, não, esse cara aqui é bom. Aí ele pega esse cara aqui e joga pra supervisão da empilhadeira. Aí ele tem um péssimo supervisor de empilhadeira e ele perdeu o melhor operador de empilhadeira. Mas quando eu falo assim na parada da preocupação do desenvolvimento, também grande parte disso é o próprio desenvolvimento pessoal dentro daquela empresa. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Dentro daquela empresa, principalmente agora com a troca de geração, porque a geração do meu pai, dos baby boomers, que acredito que seja a sua geração, é a geração que faz o que tem que ser feito. Sim. E a geração do que faz tem que ser feito. A minha geração, ela chama de geração mais vagabunda. E é uma geração que é uma geração que ela é a mais depressiva, a mais ansiosa, e é onde a gente faz em nome da nossa saúde mental e tal, isso aqui. Pô, meu pai trabalhou 36 anos na Bolsa de Valores. Você já imagina os estresses que ele passava ali, isso aqui. E eu não sabia, meu pai me contou, que pra você, na época do pregão, onde a gritaria, a porradaria e tal, era até 25 anos, 25, 28 anos. Porque dali pra frente era ataque cardíaco, infarto e AVC, nego caía duro ali dentro. E não existia essa preocupação em relação à qualidade de vida do empregado. Existem algumas empresas, infelizmente não são todas, mas quando o funcionário ele manifesta uma motivação para se desenvolver, ele traz uma ideia, né? Muitas empresas dão um subsídio, paga metade, paga, né? Tem caído isso, tá? Tem caído? Tem caído. Ultimamente tem caído esse valor, né? Esse investimento que as empresas têm feito para aquisição de cursos, para bolsas, né? Então tem caído isso. Não dava resultado ou é corte de gasto mesmo? É um misto, né? Porque não necessariamente aquilo que você está investindo, né? Aquilo que a pessoa vai te trazer de retorno, ou você projetando uma carreira. Então, algumas empresas estão investindo muito mais esse valor que você colocava, por exemplo, uma bolsa de estudo. Está trazendo isso, por exemplo, dentro de uma universidade corporativa, de um outro aspecto, para você ser treinado exatamente daquilo que você precisa dentro da empresa. Muitas empresas começam... e eu acho isso válido, tá? Esse investimento tem que ser seu. Isso é da pessoa, né? Nós temos também as nossas tarefas, a gente tem as nossas responsabilidades. O autodesenvolvimento, ele é meu. Ele não é da empresa. Então eu tenho que olhar para o meu desenvolvimento, né? Aquilo onde eu quero me desenvolver, aonde eu quero chegar, né? Não pode ser uma responsabilidade 100% da empresa. Tem que ser uma troca, né? Então, em determinadas situações, você fala assim, poxa, eu vou expandir a minha operação brasileira para a América Latina. Então eu vou ter uma filial em Buenos Aires, eu estou abrindo uma filial em Bogotá e assim vai, né? E aí eu preciso que tenha alguém com muita experiência aqui daquilo que eu faço que vai ocupar esse cargo lá. Aí ele olha e fala o seguinte, poxa, eu tenho 2, 3 pessoas, o Otávio, é um cara que pode ir lá desempenhar isso, mas eu preciso ter o idioma. Aí sim. Aí você conversa e fala assim, Otávio, o que você acha de ficar um período lá na Colômbia, na Argentina, para você implantar a nossa operação lá? Fala assim, poxa, bacana, ó, isso vai acontecer daqui 6, 7 meses, né? Ah, mas falta aí o espanhol. E aí sim você tem essa coisa mútua, a empresa fala assim, eu vou investir, eu vou pagar esse desenvolvimento seu, porque isso é importante para a empresa, porque a experiência que você tem aqui da implantação da operação que você fez no Brasil vai ser importante essa operação lá. Só que falta esta competência. O que é competência? É a aptidão que você tem para cumprir determinadas tarefas. A tarefa que você vai cumprir lá na Colômbia exige que você fale o idioma. E você não tem essa técnica ainda, então você vai ter que aprender isso. E aí sim pode ser mútuo. Tá? Porque para a empresa, ela olha e fala o seguinte, eu posso no mercado contratar um bom
cara de expansão, cara de um gerente de operação. Posso. Que já tem o espanhol? Posso. Mas ele vai ter a minha cultura, ele vai ter o meu entendimento, ele conhece da minha operação, isso aqui não. O que é melhor? Eu treinar o cara na operação ou pegar o Otávio e treiná-lo no idioma? E aí existe essa troca, aí existe esse investimento. Nisso eu concordo, nisso eu acho que é fundamental, isso é legal, porque você está olhando, você está tendo um foco extremamente profissional em cima de uma coisa chamada resultado. Resultado na empresa são só duas coisas, Otávio, é processo e pessoas. Sim. Processo é o jeito, é o modo, é o caminho que eu faço as coisas. Pessoas, eu dependo do comportamento dela. Comportamento psicológico, não tem nada a ver com isso. Comportamento é conjunto de atitude, e atitude é modo de proceder ou agir. Caímos na execução de tarefa. Processo, mas como eu executo a tarefa do processo me leva ao resultado. O que eu treino as pessoas? A como que ela executa a tarefa que ela está levando aquela função. Ponto. Acabou. É assim. Eu tenho... você sabe que eu te presenteei com o meu livro. Né? Aliás, empresta ele aqui. Esse é seu, mas o meu tá ali, ó. Ó, povo, presta atenção. É isso aqui, ó. Fala um pouquinho desse livro aqui e daqui a pouco você abre na página. Tá bom. Eu resolvi escrever um livro, eu já tinha essas coisas em mente, né? E eu contar uma historinha antes, né? Até essa história aconteceu essa semana. Hoje nós estamos na quarta-feira, na segunda-feira tem meu time de jogar futebol aqui em São Caetano, né? A gente joga bola de segunda-feira à noite. E olha que coisa, né? Ontem, na terça-feira, eu apliquei um workshop extremamente importante, num cliente importante, tal. E eu fui jogar bola na segunda-feira. E ontem, a Vanessa que trabalha, você conhece? Ela falou assim, chefe, mas você foi jogar e se te acontece alguma coisa, você machuca o pé e fala assim, a vontade de eu jogar futebol tem que ser maior do que o medo de eu me machucar e não Se poder quebrar, fazer. certeza. Então, meu momento de segunda-feira em que eu jogo meu futebol, que eu molho minha camisa, que eu dou risada, que eu me confraternizo, aquilo é extremamente importante. Aquilo é a minha injeção de entusiasmo. E vai fazer diferença no workshop que você vai dar, com certeza. Porque se eu tiver o medo de machucar o pé, é subir a escada. Pode acontecer, né? E aí eu tava no futebol, aí tem um amigo meu que tava falando lá, ele é empresário, e ele tem uma empresa que vende material elétrico, que produz algumas coisas também. Quando eu falo produz as calhas, produz isso aqui, alguma... E ele tava falando comigo, eu entreguei meu livro pra ele tava falando, pô, eu tô chegando quase no final do livro, tô gostando, tá legal, o assunto é super bacana, tudo aquilo que você fala no livro eu já sei, mas conta de um jeito que... Aí ele falou assim, às vezes é legal você ouvir o óbvio, às vezes é legal você ter essa maneira como você... Né? E aí ele tava contando uma história pra mim, ele falou assim, cara, mas a gente tá passando por uma dificuldade dentro da empresa, porque eu tenho determinados setores lá que eu dependo de alguém para fazer aquilo que eles fazem. E agora tem um rapaz que vai sair de férias, que ele vai casar, ele vai ficar um mês fora. E a gente já contratou uma pessoa para estar junto com ele, para aprender. Ele chegou para mim semana passada e falou assim, olha, eu acho que esse cara que a gente contratou, que eu tô treinando ali um mês, ele não vai dar conta. Ele não vai conseguir fazer aquilo que eu faço. Esse meu amigo tá em pânico. Porque boa parte disso que ele faz é o cara que cuida da logística, que consegue coordenar a entrega, que fala com o fornecedor, que fala com o cara da produção. Ele falou assim, cara, vai ter um impacto no faturamento, no atendimento, em toda a empresa, né? E ele estava em pânico quase. Né? E aí eu refletindo, eu olho e falo o seguinte, processo, pessoas. Se eu tenho um processo documentado, processado, com a execução de tarefas, é muito mais fácil promover o treinamento. É muito mais fácil preparar outra pessoa para executar aquela tarefa em determinado momento, em determinado tempo. Né? Por que isso não acontece? Porque o conhecimento está na cabeça de algumas pessoas. Então, enquanto aquela pessoa está ali, a empresa consegue atingir o resultado. A partir do momento que aquela pessoa não está lá, ela levou embora o conhecimento. O conhecimento tem que ser da empresa. O conhecimento tem que estar no negócio. E como que você faz isso? Documentando. Para isso você tem que ter metodologia. Para isso você tem que ter técnica, de como que você faz, como que você faz uma boa folha de operações, de como que você cria um bom manual de instruções. Manual de instrução não é só sobre o produto, manual de instrução é sobre a tarefa. Olha, você, Otávio, você quem é aqui na empresa, você faz isso, isso, isso. Então essas são as tarefas que você tem que executar. Você executa essas tarefas assim. Cara, é muito simples, Otávio. Né? Então eu tive essa motivação para escrever um livro por causa do meu propósito. Aí você fala assim, propósito, eu sempre tive isso, mas ele nunca foi assim despertado. No meio da pandemia, a gente sofreu um impacto muito grande com a pandemia. Se eu hoje encontrasse o Dória na rua, eu ia falar assim, 15 dias? Você não falou que a gente ia ficar 15 dias em casa? 2 anos e pouco? Então eu tenho determinado dia, quando eu cheguei na Ideale,
A Ideale, você sabe que a gente tem um portão, depois a gente tem a porta. Né? Eu abri o portão, geralmente eu sou o primeiro a chegar. E quando eu falo primeiro a chegar, 6h10, 6h15, quase todos os dias eu tô lá. Eu abri o portão e não abri a porta. E fiquei olhando, né? Você sabe a fachada da Ideale, tem lá o logo. Eu fiquei olhando. Isso é real mesmo. Eu parei e fiquei olhando. O que eu tô fazendo? O que eu faço? O que vai acontecer com a minha empresa? Né? Isso, nós estamos falando 15, a Ideale vai fazer 20 agora, começo do ano. Isso aconteceu pós-pandemia já. Não foi bem pós, foi ali no finalzinho da pandemia, tá. E eu fiquei observando aquilo e falei assim, para onde a gente vai? Por quê? Até 2019, final de 2019, 70, 75, 80% daquilo que a gente fazia do nosso faturamento vinha muito do treinamento presencial. Bem, a pandemia não teve mais. Então a gente tinha algumas operações de treinamento que simplesmente da noite pro dia acabaram. Aí você fala assim, para onde a gente vai? O que vai acontecer com o treinamento? O que vai acontecer com o mundo? Quais são as grandes mudanças? E aí eu fui buscar entender isso, né? E aí a gente começa a ler, a gente começa a estudar. E aí tem um autor, você conhece, o Simon Sinek, que ele fala muito a questão do propósito, né? Entender qual que é o propósito, por que você faz, propósito onde você quer chegar, né? E aí eu fui estudar. E para você definir o teu propósito, você tem que fazer um trabalho muito forte de autoconhecimento. E autoconhecimento não é aquela coisa só psicológica. Não, cara, é na prática, é técnica. Né? Por que eu sou tão prático? Tá? Porque eu sou mecânico de formação. Né? Então, mecânico é muito assim. Né? Então, é folha de papel, é caderno, é começar a anotar quais são as melhores coisas. Quando você fala assim, o que você já fez de mais legal? Pô, a primeira coisa que vem no teu pensamento, escreve. Agora, na empresa, o que fez mais? E é um exercício de regressão. Você vai voltando. Momentos da sua vida, você vai olhando e fala assim, cara, qual foi o projeto que eu mais gostei de fazer? Qual foi o projeto que eu tive mais resultado? Quando alguém me pergunta isso, qual é o primeiro projeto que eu lembro? Qual que é o primeiro trabalho? E aí eu fui voltando. Cara, eu voltei a aspectos de quando eu era estudante, no ginásio. Né? Então aí eu fui lembrar que no ginásio eu dava aula particular. Aí eu falei assim, cara, esse negócio de ensinar, de aprender, disso aqui, sempre esteve comigo. Com um pezinho na sala de aula. E aí eu fui lembrando de aspectos, de histórias ao longo dessa quase toda a vida. Né? E aí o Simon fala uma coisa, que propósito a gente não cria. Propósito descobre-se. Então, você não consegue, você não fala assim, meu propósito é esse. Não, o propósito é uma coisa que você descobre. E aí eu descobri o meu. Né? Então o meu propósito é ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas com ações de treinamento. Então esse é o meu propósito. E o meu propósito, ele não é só profissional. Meu propósito também descobri que ele também é pessoal. Porque eu também ajudo pessoas que não necessariamente são meus clientes, que faz parte do dia a dia. Né? Então essa coisa de ensinar, essa coisa de trazer... É muito legal quando você vê a satisfação da pessoa em ela executar uma coisa bem feita. Né, dela entregar alguma coisa bem feita. E pra gente, eu que trabalho com treinamento, sou alucinado por isso, a nossa satisfação de quando você ensina alguém e ela executa aquilo e você vê o brilho no olho dela, cara, isso não tem preço. Né? E aí eu falei assim, pô, isso aqui é legal, eu gostei disso. Né? E aí a gente tem todo um estudo sobre essa frase, né? E aí quando você pega a palavra vida, né? Vida também tem um significado em termos de funcionamento. Né? Então, quer dizer, qual é o tempo de vida do produto, qual é a vida útil do produto, qual é o tempo de funcionamento desse produto. Então, quando você substitui a palavra vida no meu propósito, que é ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas, é ajudar a melhorar o funcionamento. Aí você fala, funcionamento das pessoas, uma licença poética. Né? O funcionamento das pessoas é isso. É ajudar as pessoas a falar assim, aquilo que você faz no dia a dia, as tarefas que você executa, como que você pode fazer isso de uma forma melhor? Quando a gente traz isso para o cotidiano, quando a gente traz para coisas mais simples que a gente possa falar, a gente tem uma função, uma pessoa que tem um trabalho excepcional no nosso dia a dia. Por exemplo, a nossa empregada doméstica, a diarista, né? A pessoa que é responsável pela limpeza da nossa casa. Eu tenho lá uma moça que nos ajuda lá. É uma das tarefas mais complexas que podem existir. E necessárias. Otávio, faça um exercício de avaliação de quantos tipos de superfície existe na sua casa. Se a gente olhar esse ambiente aqui, você tem madeira, você tem plástico, você tem couro, você tem tecido, você tem... É uma infinidade de superfícies, de tipos, que cada uma necessita, teoricamente... E aí, cada uma quase que tem um manual de instruções. A nossa roupa tem um manual de instruções. Você pegar a etiquetinha, tá lá como que você lava, como que você seca, como que você passa. Ninguém sabe o que significa aqueles símbolos. Aquilo tá no manual de instruções.
seja da lavadora, seja no site. Se você quiser, você vai entender o que... Então, para cada roupa, para cada tipo, tem a instrução. Agora você imagina na cabeça. E aí você imagina que ela não tem todos os recursos necessários para cada tipo de superfície. Porque tem gente que fala o seguinte, eu gosto que você limpa tudo com álcool. A cortina eu limpo com álcool. A fórmica. Alguns olham e falam assim, é bacana. Mas quando você tem, por exemplo, uma coisa muito engordurada, não é só o álcool que vai tirar. E aí você pega uma coisa que fala, esta profissional, que a gente tem que tratar como uma profissional, não teve o quê? Uma formação. Ela não foi treinada para exercer aquela tarefa que ela foi contratada. E eu, como contratante, nunca treinei essa pessoa, porque eu também não sei treinar. Então aquilo que a gente tem dentro de casa, e eu não estou falando de firma, eu não estou falando de empresa, aquilo que a gente tem dentro de casa, a gente também não faz da maneira como tem que ser correta, porque o que a gente quer? O resultado. A gente quer que a mesa fique limpa, que a cortina fique limpa, que o sofá fique limpo. Mas como é que a gente faz essa execução de tarefa? E aí vale pro arroz, aí vale isso aqui, aí vale pra educação dos filhos, aí vale para aquele que você xinga no cara na rua, porque ele cruzou na tua frente, vale para tudo. Então, para tudo que a gente faz na vida, eu falo o seguinte, tudo aquilo que a gente faz é execução de tarefa. E se a gente quer um resultado positivo disso, a gente tem que saber executar. Então, o treinamento, ele passa a ser essa grande ferramenta. É uma ferramenta tanto de ensinar, quando eu sou um instrutor e estou numa sala de aula, como você, como um aluno, pode aprender. Aí seja educação à distância, né, olhando. Mas aquilo que você absorve tem que estar preparado para isso. Né? Não adianta você ler um livro e você fala assim, eu estou treinado. Não. Você adquiriu um conhecimento. Se você não transformar esse conhecimento em ação, não adianta. Para isso você tem que ter uma coisa chamada poder de conversão. Esse poder de conversão tem técnica. Por isso que eu escrevi um livro. No livro eu falo que existe uma técnica, existe um método. Que na realidade eu não treino ninguém. Eu garanto que a ação seja executada. Eu uso o treinamento como uma ferramenta. Para que você execute aquela tarefa que você precisa executar. Então o treinamento ele não é fim, o treinamento é meio. Então por isso que o meu indicador de treinamento não pode ser quantidade de horas treinadas. Não, o meu indicador de treinamento é se aquela ação que eu treinei a pessoa para fazer está sendo feita correta. Mais do que isso. Se aquela ação que eu estou fazendo correta está atendendo uma necessidade expectativa porque ela foi criada. Então isso tem a ver com o próprio propósito e por que aquela empresa existe. Então aí você olha e fala assim, cara, é muito mais amplo do que a gente está falando. E não necessariamente é algo complexo. Para mim é algo simples e fácil. Fazer treinamento para mim é extremamente simples e fácil. Algumas pessoas olham e falam assim, você tá de sacanagem comigo, né? Pode falar sacanagem? Né? Pô, fala o que você quiser, filho. Eu nem te falo o que já foi dito aqui nessa mesa. Eu muitas vezes falo, e algumas pessoas falam assim, para de falar que é simples e que é fácil. Não, fala. A grande maioria das coisas que a gente faz na vida são simples e fáceis. Só que dá trabalho. E às vezes a gente confunde muito trabalho com complexidade. Porque, não, cara, às vezes... Né. Limpar uma casa é fácil? É fácil, mas é chato, né? É simples? É simples, mas é chato. Mas dá trabalho. É verdade, é verdade. Cara, o que você precisa para limpar uma casa? Você precisa de um pano, você precisa disso aqui, o produto adequado, vai lá e faz. É chato, não sei o que, aquilo... Porque dá trabalho. Então a gente precisa separar o que dá trabalho daquilo que é difícil. Tem algumas coisas que são difíceis? Pra gente tem coisa que é difícil. Né? Pra outros eles vão falar assim, cara, isso aqui pra mim é uma cirurgia. Uma cirurgia de cérebro. Só vai falar, meu Deus. Mas pro cirurgião que faz aquilo lá, é simples e fácil. Demora 8 horas, 9 horas de cirurgia. Porque deu trabalho. Mas pra ele, é simples e fácil. Uma coisa que eu aprendi... mês que vem, meu podcast faz 6 meses. Olha que legal. Mês que vem. E eu já conversei com bastante gente e 90% deles são terapeutas, de alguma área específica. E uma coisa que eu aprendi muito é a seguinte, é a importância da dessensibilização. Quando você está dessensibilizado, você acessa áreas do seu cérebro que até então você não tinha acessado antes. Não usava. Então, por exemplo, vamos pensar num coveiro. Vamos pensar no funcionário do IML. Vamos pensar num bombeiro. Entendeu? Então, tipo assim, vamos pensar num médico. Sabe? Imagina eu chegando num lugar e ver um corpo tudo aberto, um corpo atropelado, um corpo não sei o quê, um corpo um cérebro aberto.
A minha sensibilidade vai ser assim, ó. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse negócio? A pessoa que ela já está acostumada com aquilo ali, que ela já foi treinada com aquilo ali, que ela já... Que Está as, habituada, né? As sinapses neurológicas, neurais, ela olha aquilo ali de uma forma prática, de uma Execução de forma tarefa. racional, onde ela foi treinada, onde ela já passou por aquilo, ela vira e fala assim, relaxa, vem em mim. É Deixa isso. pra mim. E essa foi a maior lição que eu já tive com esse legal. podcast, Isso é legal. que é aquela coisa, principalmente trabalhtrabalhando com, direcionando o podcast em comportamento e saúde mental. Por isso que eu fiz questão que você viesse aqui, que eu fiquei te perturbando pra você vir aqui. E eu não sou terapeuta. Não, mas você é um expert em comportamento. Você lida com... Você criou, né, no seu livro, eu ainda não li ele inteiro, tá ali em cima. Sabe por que eu não li ele inteiro? Porque minha namorada roubou ele, Olha, levou isso. embora meu livro. Aí eu Na te falei Amazon, assim, Mercado Livre, não sei o que, tá vendendo. Tá? não, mas aqui tá mais fácil, né? Ela pegou, nossa, que livro legal, porque ela trabalha com controladoria, ela trabalha com a parte muito de comportamento. Ela pegou esse livro e falou assim, eu vou devorar esse livro. E ela simplesmente falou, você pode trazer ele de volta que eu preciso terminar ele, porque eu vou entrevistar o autor do livro. E é o seguinte, o que eu vejo é o seguinte, principalmente dentro das corporações, sabe? Perde-se o tato de lidar com os seres humanos, onde cada funcionário ali ele é tratado como um número e deve trazer número, mas ele tem que ser tratado como um ser humano. Porque se você começa a tratar muito na forma automática, você vai perder esse funcionário, ele vai desmotivar, vai sair fora, vai pegar tudo aquilo que ele sabe, vai entregar na mão da concorrência, que vai valorizar essa parte comportamental dele. E o que eu acho mais sensacional, dentro da Ideale em si, quem não sabe, a Ideale é uma empresa aqui em São Caetano, fica a 6 km daqui. Foi a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida. Eu já falei isso em alguns podcasts, já falei pra amigos. Sua orelha já ficou gelada. Sabe quando você fala bem da pessoa? Você fala mal da pessoa, a orelha fica quente. Sua orelha deve ficar gelada muitas vezes. E o mais incrível de trabalhar nessa empresa que você criou é justamente a aplicação disso tudo que você fala. A partir do momento que você pisa lá dentro, você cada detalhe tem um propósito de estar ali. As pessoas que estão ali são selecionadas a dedo, justamente que sabem diferenciar aquilo que precisa ser feito, mas de uma forma mais... Eu não vou nem falar lúdica. Quantos bonequinhos tem na sua sala? Ah, não sei. Não sei. Ele já foi pra Disney 1 milhão de vezes e atrás dele assim, tem uma vitrine assim com 1 milhão de bonequinhos. Então, é aquela coisa. E não é aquele protótipo... da empresa da Faria Lima, que tem tobogã, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Cada coisa que tem ali tem um cofre ali. O cofre ainda existe? Ah. O cofre tem dados, tem fotos. Você vai lá no Natal, é tudo pensado e é algo muito simples. É tudo muito pensado em cima do desempenho da pessoa e parece uma casa mesmo, parece entendeu? O próprio escritório ali não parece... A sua sala não parece que é sala de gestor, sala de chefe. Às vezes eu me preocupo com isso, que eu falo assim, às vezes alguém entra dentro da sala, às vezes eu falo assim, será que tem algum cliente aqui que fala assim, eu não vou dar meu projeto pra esse cara, não. O pessoal, olha aqui atrás, ó. Você reconhece isso aqui? Ah, isso aqui era uma figura que tinha lá. Que tinha lá. Exatamente. Que tinha lá. Era um papel de parede. Essa doideira que vocês estão vendo aqui atrás, e que eu achei muito maravilhoso, isso daqui estava na recepção da Ideale. Era isso aí mesmo. Tava na recepção da Ideale. Eu fui atrás. Eu mandei e-mail pros caras que criaram isso aqui pra eles me autorizarem pra poder usar. Eles falaram, não, legal. fica à vontade. Legal. Mas eu vi É isso isso aqui. mesmo, tinha mesmo. Eu vi isso aqui Eu não dentro da tinha reparado. Ideale. Você nem tinha reconhecido. E assim, Muito legal. Quem passa por lá tem uma experiência muito bacana. E os clientes que passam pela Ideale também trazem essa experiência humanizada. Porque é tudo muito simples. O seu livro, ele é bastante simples, ele é bastante óbvio, só que ao mesmo tempo que você lê, você vira e fala assim, cacete, eu tava coçando a orelha assim, ó. Por que eu não faço? E dá pra coçar a orelha assim. Olha que divertido. Então, fala pra gente, o que tem nesse livro? Ó, eu tenho uma coisa aqui que eu gosto demais disso aqui, né? Pra não errar, né? Vamos colocar aqui, ó, pra enxergar. Né? Eu gosto muito disso. Aqui na página 155, eu falo o seguinte: eu quero acreditar que as pessoas não fazem as coisas certas apenas por 2 motivos. Ou porque não sabem, ou porque não querem. Eu cheguei a essa conclusão, né? Quase tudo, né? Por que o cara não faz isso? Porque isso aqui, o cara era pra ter feito isso aqui, por que ele não vai? Ou porque ele não sabe, porque ele não quer. E nós, como treinamento, a gente tem que trabalhar esses 2 pontos. Né? Também é nossa função entender por que ele não está fazendo aquilo lá. É porque ele não sabe ou porque ele não quer? Por que ele não quer?
Como que eu posso ajudar? Como que eu posso contribuir? Por que ele não quer fazer? Mas ele foi contratado para fazer isso aqui. Ou ele foi colocado ali. Ele não entendeu o impacto disso. Então, aí, Otávio, eu tenho uma metodologia, né? Eu tenho um método, né, que eu batizei, é um método Ideale, né? São 6 etapas, são 6 processos que tem dentro desse método que te levam à execução da ação. Não é uma metodologia de treinamento, né? O treinamento é uma parte disso, né? Mas o método Ideale, ele te leva a garantir a execução da ação. Uma empresa, ela só existe para atender a necessidade de alguém. Então, quer dizer, por que a padaria existe? Porque eu tenho fome? Se eu não tenho fome, para que a padaria existe? Né? Só que quando eu vou na padaria, ou quando eu como um pão para matar minha fome, qualquer pão mata a fome. Pão salgado, pão francês, pão doce, pão pequeno, pão grande, pão torresmo, pão... Só que qualquer pão mata a minha fome. Até o pão embolorado, ele mata a tua fome. É verdade. A fome vai matar. Né? Só que eu tenho necessidade e eu tenho expectativa. As expectativas, elas sempre aumentam. A partir do momento que eu tenho uma expectativa realizada, surge outra. Né? Então, quando eu vou na padaria, eu já sei que na padaria vende pão. Eu sei o que é pão, porque eu já comi pão. Então, quando eu vou na padaria, eu já criei uma expectativa em relação àquilo lá. Que o pão vai estar fresquinho, que o pão vai estar bem embalado, que a pessoa que me atende vai estar uniformizada, que ela vai estar limpa, que a padaria tem ar-condicionado, que tem estacionamento e assim vai. A partir do momento que eu, como empresário, entendo quais são as necessidades e as expectativas dos meus clientes, eu preciso criar ações para atender essas necessidades e expectativas. Então, se o cara tem fome, eu crio um pão. O cara, além de fome, ele quer o pão, ele quer ter um ambiente que tenha ar-condicionado, que o caixa seja rápido, que não tenha fila, que o cara esteja uniformizado, que o pão saia quentinho. Eu preciso ter técnicas, eu preciso ter processos que garantam que aquelas expectativas vão ser atendidas. E aí cai numa lista de tarefas. Para eu ter o pãozinho quente, o que eu preciso fazer? Preciso ter um forno, preciso ter aqui. Mas para ter o forno, eu preciso saber operar o forno. E assim vai, para tudo que eu faço. Então você tem que ter uma lista de tarefas, e eu vou te falar, essa lista é longa. Independente daquilo que você faz, daquilo que você trabalha, daquilo da empresa, que seja você empresário, seja você funcionário. Ainda mais no Brasil, né? É muito grande. A lista de tarefas é muito grande. E como que você vai atender com excelência, com encantamento? Às vezes as pessoas olham para mim e falam o seguinte: sabe a Disney? Então, eu quero que você crie um ambiente encantador e que gere uma experiência memorável como a Disney aqui na minha loja. Eu falo assim, Que mais? E a Disney consegue nas lojas dela? A Disney consegue isso nos parques. Mas na loja da Disney é uma loja. É uma loja. É uma loja. É uma loja normal, como qualquer outra. Você não vai ter uma experiência encantadora, fantástica, dentro da loja da Disney. Você vai ter no parque. Então, essa história de ter experiência... Cara, se preocupe em ter um atendimento que atenda a necessidade e a expectativa do teu cliente. Para isso, você já tem uma lista de tarefas e fala assim, quais são as necessidades e expectativas dos meus clientes? Quando eu pergunto isso para os clientes, o cara fala assim, como assim? Cara, o que você faz para alguém. Isso que você está fazendo para alguém, está atendendo a necessidade e expectativa dele? Como você vai saber disso? Sabendo quais são as necessidades e expectativas do teu cliente. Seja interno, seja externo. Cara, às vezes eu pergunto isso, os caras não têm, Otávio. Não tem, o cara não sabe. Então fala assim, eu quero ter isso, quero ter isso aqui. E eu provoco as pessoas que estão ali comigo, estão ali na Ideale, a todos os dias. Porque a gente vem passando por um processo de mudança de mercado, de inovação, de coisas, pandemia, tecnologia, né? E aí eu falo, quando alguém fala assim, porque o cliente, eu falo assim, este é o nosso desafio. É entender por que o cliente está pensando assim. É entender por que o cliente pediu isso pra gente. Este é o nosso desafio. E aí quando eu trago isso de volta, eu trago para a questão da ação. Então isso é uma tarefa que a Ideale tem que ter desenvolvida e como que eu enxergo e como que eu transformo essa necessidade e expectativa num processo nosso, que é o nosso desafio para poder atender o que ele faz. E o treinamento é uma parte disso. Então hoje eu defino que a Ideale, ela não é uma empresa de treinamento. É uma empresa que promove a ação. É uma empresa que ensina, ou que faz com que as pessoas aprendam a executar as tarefas que elas precisam fazer. Simples assim. E eu acredito que isso é muito mais do que um propósito, uma razão, né? Eu acredito que tem que ser um movimento. A gente tem que começar a olhar esse movimento para tudo aquilo que a gente faz, né? Porque a gente passa 24 horas por dia fazendo isso. Como que a gente treina nossos filhos, como que a gente treina os nossos amigos. Você fala assim, treinar amigo? Lógico!
Se eu quero que um amigo faça alguma coisa, execute alguma coisa, eu tenho que falar para ele como ele tem que fazer, né? Então a gente tem que transferir esse modo competitivo que a gente vê nos esportes, que a gente vê no sentido militar. Talvez não traga um bom exemplo tudo que a gente está vivendo, né? Mas vamos imaginar, o treinamento militar ele é extremamente eficiente e eficaz. Algumas vezes não, algumas vezes os caras explodem os hospitais ali que não era para explodir, né? Mas principalmente no esporte a gente tem muito ensinamento de como o treinamento é importante. Se você perguntar para o Messi, você sabe jogar futebol? Vai. Claro que ele sabe. Deixa eu te mostrar uma bola de ouro aqui. Mas por que você continua treinando? Treinar é você praticar a tarefa que você tem que executar continuamente, para que quando você entrar em campo, isso aqui, aquilo outro, você tenha ali o domínio, você consiga fazer, executar aquilo que alguém que te contratou, que tem necessidade, expectativa, possa ver. Porque quando você vai no estádio de futebol, você tem uma necessidade, né, de ver teu time ganhar, de ter um momento de extravasar, de torcer, de ter aquela emoção. Mas você também tem expectativa que teu time jogue bem, que teu time ganhe de goleada, né? Então você tem. Então, para que servem os jogadores? Para atender a necessidade e expectativa do torcedor. E aí você vai vendo, você vai fazendo. Cara, isso funciona para nossa vida. Né? Então isso aqui, ao mesmo tempo, parece tão simples, tão óbvio, mas é difícil. É difícil não implantar. Isso para mim é simples e fácil. Dá muito trabalho. É difícil a gente criar essa consciência. Então eu coloco aqui como uma última tema aqui da minha contracapa, porque eu falo aqui, só termina quem começa, né? Aí eu falo assim, mais do que ensinar, é preciso despertar nas pessoas o desejo de aprender. Então, eu ensino, mas se você não tiver a fim de aprender, se você não vê sentido naquilo lá, então, qual foi a maneira de eu olhar e falar assim, como que eu trago sentido para as pessoas quererem aprender? Cara, é a satisfação de você executar uma tarefa. Legal. Simples e aí assim. todo mundo já viveu essa satisfação, ou tem essa satisfação, né? Vou retomar aquilo que você fez, né? Você fez hoje um bolo, né? Então o bolo, por que você fez um bolo? Porque você falou assim, pô, eu vou receber aqui o convidado, não, pô, é legal, tem um café feito na hora, vou fazer um bolo. Para você fazer esse bolo, cara, você teve que executar a receita, você teve que realizar, né? E depois que você vê esse bolo feito, né, tá pronto, e ficou bacana, tá? Ficou bonito, ficou gostoso, tá? Alto, né? Você, talvez nesse momento, ainda não teve aquela satisfação. Mas quando você serviu o primeiro pedaço, que eu comi o primeiro pedaço, falei assim, pô, ficou bom isso aqui. E eu ainda falei assim, come logo, tá quentinho. Então quando eu comi e você viu nos meus olhos, você fez assim, cara, ele gostou. Automaticamente te traz essa... Eu, cientificamente, não saberia dizer o que acontece com o nosso corpo, se a adrenalina, a endorfina, tem um monte de coisa que os caras falam hoje aqui, mas deve ter algum componente que mexe com a gente, que traz satisfação. E quando você tem algo que você se satisfaz, você quer repetir. Então, quando você faz uma coisa bem feita, você quer repetir. Então, eu quero, com esse movimento de mostrar para as pessoas que o treinamento é muito mais do que o lado corporativo, é muito mais do que uma área, é muito mais do que uma pessoa dentro da empresa. Treinamento é uma função, treinamento é algo da nossa vida. E que a gente tem que ver isso de uma maneira diferente, né? E aí, só para dar um detalhe aqui do livro, esse livro é um orgulho. Orgulho, quando a gente vai pesquisar o sentido da palavra orgulho tem a ver com satisfação. Uma satisfação pessoal de algo que você conseguiu fazer, ou de alguém que você gosta muito que realizou alguma coisa, né? Então eu tenho orgulho do meu filho, porque eu amo meu filho e ele fez uma coisa muito legal, então eu tenho orgulho daquilo que meu filho fez, né? Mas a gente também tem orgulho da gente, quando a gente realiza uma coisa legal, né? Então escrever um livro é uma coisa muito legal, né? Então a satisfação que você tem de quando o livro está pronto, de quando você faz o lançamento. E agora, aqui acho que uns 2 semanas, né? Até uns 10 dias atrás, o pessoal da editora estava fazendo o lançamento de um livro, da minha editora, estava fazendo o lançamento de um outro livro. Eles foram lá numa livraria fazer o lançamento. E dentro das livrarias, que hoje a gente tem poucas no Brasil, né, infelizmente, né, mas na livraria Drummond, quando você tem aquela mesa, né, de entrada, aquilo se chama roda. Né, é quando o teu livro está na roda. Né, então, cara, quando o teu livro está na roda é porque ele está sendo procurado, porque tem isso aqui, né? E meu livro estava na roda. Que legal. E aí tava do lado do livro do Abel, do lado do Príncipe, lá disso aqui, aquilo, você fala assim, cara, isso é muito legal, né? E a recepção que eu tô tendo das pessoas que estão lendo o livro é muito legal, né? Então isso me enche de orgulho. Mas só mostra que é o início, tá, Otávio? É uma leitura leve, é uma leitura... Empresta aqui. Se não ficar bom aqui, eu mesmo gravo do celular e coloco, mas ó, ele é cheio de gráficos, de
de ilustrações, tá vendo? Ele é muito divertido de ler, ele é simples, e ele é técnico ao mesmo tempo. Né? Se não ficar bom aqui, depois eu passo aqui. Sim. Ele é aquilo que eu falo, é um livro que tem metodologia. Então eu chamo o livro, eu até coloco aqui no início, que ele fala assim, esse aqui é um guia. Né? Um guia sobre a correta execução das tarefas, para quem é e para quem não é de treinamento. É verdade, né? É verdade. Então, é uma maneira, fala assim, cara, você quer executar bem aquilo que você faz? Tem um jeito, tem uma maneira de fazer isso. Tá? E aí, com isso, eu quero atingir, né, e ajudar a contribuir naquilo do meu propósito. Então, o livro também me ajuda a ajudar a melhorar a vida das pessoas, das empresas, com ações de treinamento. Então, o livro nada mais é do que uma ação de treinamento. Pessoal, quando eu falo pra vocês que eu só trago gente top, é esse o exemplo. Peterson, muito obrigado pela moral pra você vir no meu humilde podcast. Imagina, falei muito. Faz assim, ó. Pessoal, tudo que tem, ó, aí embaixo tem o Instagram da Ideale. Pode parar já ou continua? Tem tudo que tem teu site, tem o Instagram, tem as redes sociais, tem o link para você comprar o livro. Fala um pouquinho do novo projeto da escola. Quando a gente cria a metodologia da Ideale, nem todo mundo no mercado utiliza a metodologia, porque eu falo que o treinamento ele é um meio para você conseguir a ação. Né? E existe um plano de aula, utilizando palavra de treinamento, existe um plano de aula que leva a isso. Né? Então, eu preciso transformar o conhecimento em ação. Tá? Então, se eu preciso transformar o conhecimento em ação, eu começo com o conhecimento. Quando a gente traz um conceito de andragogia, porque a gente faz treinamento geralmente com os adultos, né? Como os adultos aprendem? Quando eles veem um sentido prático, um resultado imediato. Então, a primeira coisa, qual é o conhecimento? Em cima de qualquer coisa. Né? Então, eu vou falar, por exemplo, de limpeza. Então o conhecimento. Então fala assim, a limpeza é um processo que faz isso aqui, que retira as partículas, que faz isso aqui, aquilo. Por que eu faço isso? Tem que ter um porquê. Por que eu limpo? Primeiro porque a coisa estava suja. Porque se a coisa não está suja, eu não preciso limpar. Né? Então essa coisa suja. Então por que ela sujou? Sujou isso aqui. E por que eu tenho que limpar? Porque a limpeza faz parte da nossa saúde, é importante para que isso aqui, para que... Então me traz uma satisfação. Porra, comprei isso aí. Legal, isso é bom para mim, não é? Então, mas agora você está na firma. Você é responsável pela limpeza aqui na empresa. Então, o que você tem que fazer aqui na empresa para você deixar o ambiente limpo, para que esse ambiente limpo traga um ambiente saudável, que as pessoas façam aqui, entendeu? Entendeu? Então, aqui é a lista de tarefas que você tem que fazer. E automaticamente, se eu quero transformar o conhecimento em ação, eu tenho que ter um plano de ação. Então, o que você vai fazer agora, já que você é o cara da limpeza? Você vai fazer isso. E aí você parte com a ação. Então, existe um método também de você transformar o conhecimento em ação. A Escola Ideale, ela está nascendo como um movimento, como um projeto, para ajudar as pessoas que são de treinamento, que são de RH, a pensar treinamento dessa maneira. Então, a Escola Ideale, ela está nascendo para ensinar, né, e fazer com que as pessoas aprendam sobre essa metodologia, sobre essas coisas. E aí, outros assuntos para a gente ajudar. Sempre com essa metodologia, Otávio. Sempre trazendo do conhecimento para ação. Então a gente vai tratar de assuntos extremamente específicos, extremamente diretos, porque tem 4 coisas que eu acredito. Treinamento só existe por uma razão: resultado. Se não é um resultado que eu quero atingir, para que eu vou treinar? Morreu o assunto. Né? Treinamento, a gente aprende uma coisa por vez. Então eu ensino uma coisa por vez. Então a Escola Ideale sempre vai tratar de um assunto por vez. Então não tem um curso de formação, só que não, você vai aprender sobre um assunto. Levantamento de necessidades de treinamento é um assunto. Então, como que eu faço isso? Tá? Treinamento deve e pode ser simples. E por fim, treinamento deve e pode ser divertido. Divertido no sentido de ser fã, de ser gostoso, de ser prazeroso. Porque como que eu vou despertar nas pessoas o desejo de aprender se meu treinamento é chato? Então, treinamento tem que ter todos esses componentes. E principalmente porque eu acredito, e muito, que o treinamento pode ser uma grande ferramenta de inclusão. A gente recebeu dados aí agora do mercado. A gente tem a gente chama, né, de uma camada dos jovens. Isso é mundialmente, né? É um termo que se usa muito, que é a geração neném, né? Então é a geração que nem trabalha nem estuda. Então os jovens de 18 a 24 anos são classificados dentro dessa geração. E o Brasil, nós temos 7 milhões de jovens que estão nessa categoria, né? Que participam dessa geração neném, né? E isso muitas vezes é por falta de oportunidade. Né? Por falta de capacidade no sentido de não sou capaz de realizar aquilo lá porque eu não tive a formação, né? Ou porque às vezes está morando só com os pais, né? E o treinamento pode ser essa grande ferramenta de inclusão,
né? Então hoje, quando a gente fala da linha de frente, a gente começa a ter uma escassez dessa oferta de empregos na linha de frente. Antes a gente tinha as agências bancárias, tinha muita gente que trabalhava na linha de frente, as redes de fast food contratavam muito pessoal da linha de frente, 14, 15, 16 anos, que ali começavam sem ter nenhuma experiência ali, né? A gente está tendo uma escassez dessa formação da linha de frente, por isso que a gente está tendo essa repercussão já nos jovens um pouco mais adultos, né? Que a gente não teve essa oportunidade de trazê-los para o primeiro emprego, para trabalhar na linha de frente, então você começa a ter essa dificuldade. Treinamento pode ser isso. Quando a gente traz aquele exemplo do caixa, sim, eu posso treinar. Então você não precisa ter essa formação, ter essa experiência. Eu te treino. E aí o treinamento feito de uma maneira eficiente, de uma maneira eficaz, traz esse resultado a curto prazo. O resultado do treinamento tem que ser... Terminou o treinamento, o resultado tem que acontecer. Porque senão não é treinamento, aí é desenvolvimento. E tem alguma... vai ser online, certo? Vai ser uma plataforma online. Já tem data, alguma coisa assim? A previsão é que a gente lançasse ainda esse ano, tá? Então a gente está trabalhando a todo vapor. Tem aspectos técnicos, né? A questão da plataforma. A gente colocou algumas diretrizes que são importantes. A gente queria ter a nossa própria plataforma, né? Que ela fosse extremamente simples, né? Que fosse amigável. Não tem um sentido nenhum de ter avaliação, tá? Então a gente não vai ter avaliação. Então, ao invés da gente criar avaliação, a gente está criando uma coisa chamada comunidade. Né? Para que a gente possa, quem participou, quem fez, sentido. Que a gente possa trocar os cases, possa entrar a questão da mentoria, para que a gente possa trocar e criar a escola. Ela não é só uma plataforma que vai ter lá curso. Não, a escola faz parte desse movimento que a gente quer trazer para essa conscientização, desse olhar sobre o aprender, o ensinar, da maneira prática. E quem sabe no futuro aí a gente possa ter outras aplicações. Né? O sentido da escola não é ser B2B. Né? Então a Ideale é uma empresa que trabalha no B2B. Né? O sentido da escola é B2C. A empresa, o B2B compra o curso para quem você precisa. Não é o curso da escola Ideale que vai estar dentro da tua plataforma. Não. A gente também entende que isso é uma ferramenta de inclusão. Então, irá fazer o curso quem efetivamente quer fazer. Não é porque a empresa vai lá e coloca assim, eu te obrigo. Aí já começa ficar distante daquilo que a gente acredita, entendeu? E aí a gente vai tentar, com certeza absoluta, ter uma coisa extremamente acessível, simples, fácil, né? Dinâmica em tudo aquilo que a gente acredita. Né? Quando a gente fala de acessível, é uma coisa que a gente vai brigar muito para a gente ter uma questão financeira, uma questão de preço, que possa ser extremamente acessível, para que... não adianta a gente falar, eu acredito que o treinamento é uma ferramenta de inclusão, mas só uma camada da população vai conseguir fazer? Não adianta, a gente precisa criar esse movimento de ter mais pessoas pensando treinamento de uma maneira diferente do que está sendo feito hoje. Então. E essa foi a entrevista com o meu eterno chefe. Muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. O link do livro, as redes sociais da Ideale, o site da Ideale, tudo que tiver aqui, tá aqui embaixo no card. Então, antes de qualquer coisa, não se esquece de dar o like nesse vídeo, não se esquece de compartilhar esse vídeo, manda esse vídeo para todos os profissionais da área de treinamento, de RH, de gestão, tudo que você sabe, aqueles seus brothers empreendedor, manda essa aula que o Peterson deu aqui pra gente, tá? Dá aquela forcinha pra gente. Muito obrigado. Valeu, até mais e tchau.